Boa tarde. Vamos dar continuidade ao colóquio em homenagem aos 90 anos do nosso querido Maurício Trachtenberg. Então, eu passo a palavra para os participantes da mesa 3. Você começa, né? Sim. E que se chama O Pensamento de Maurício Trachtenberg e as Práticas de Liberdade. Então, passa a palavra para a professora Margarete. Não, pula. Ramon. É o contrário. Vai ser o contrário. Nós trocamos. Vocês trocaram? Então, tem a palavra, com a palavra, o professor Edson Passetti. Obrigado. Boa tarde. É muito bom, né, voltar a encontrar um monte de gente graças ao Maurício. Seria bom que a gente encontrasse cada vez mais gente, não é? E mais gente jovem, não é? Porque nós já nos encontramos jovens há muito tempo e continuamos nos encontrando. Bem, eu vou fazer alguns comentários, porque o tema é um tema assim tão doido, né? Maurício Trachtenberg e as práticas de liberdade. E aí eu fiquei pensando por onde pegar, não é? Por onde apanhar esse tema, e comecei a fazer um item aqui, um item ali, um item acolá, e aí eu estava quase virando o alfabeto. Sabe quando começa por A, B, C, D, aí você fala, meu, vai acabar. Então, eu vou diminuir isso aqui. Eu vou fazer alguns comentários assim bastante desordenados, um pouco como parecia ser o Maurício. Parecia ser desordenado, indisciplinado, como ele era, né? Mas, na hora de fazer as exposições, era muito claro, etc. Então, eu vou construir assim, vamos lá, talvez um mosaico, se der certo. Ou, então, um quebra-cabeças, e aí vocês montem como vocês quiserem. Inclusive, podem, no final, dizer assim, você surrupiou algumas pedras do quebra-cabeça, e eu vou dizer para vocês que sim, porque eu acho que isso também é muito importante para que a gente saia pesquisando. A gente nunca pode ter um quebra-cabeças inteiro. A gente precisa ter sempre aquele momento assim de são 1000 peças, quem foi que apanhou aquelas duas? Não é que você tem aquela mesa monumental? E aí você tem que pensar sobre quem está em volta de você, quem passou pela mesa, qual era a intenção mesmo de deixar o quebra-cabeças inteiro ou não. Então, eu vou começar falando sobre uma coisa assim, todo mundo conhece, todo mundo sabe, a atitude de contestação do Maurício à autoridade hierárquica, fosse ela de regimes, estados, mas principalmente no dia a dia. Quem estudou, frequentou aulas do Maurício, ou quem trabalhou com ele em departamento, ou na universidade, ou quem teve a oportunidade de estar com ele no bar, ou em algum outro lugar, ou na casa dele, deve ter sempre notado isso, que não era sutil, era muito explícito, era muito visível, não tinha nada de sutileza, era visível. E você faz o quê diante dessa autoridade centralizada, desses superiores, ou do que ele gostava muito de falar assim, desse segredo burocrático? Você não está querendo descobrir esse segredo burocrático? Isso nós precisamos desvendar. Às vezes ele nem existe, é só uma questão de posição na hierarquia. Mas é isso que faz a hierarquia sobreviver, é isso que faz a hierarquia continuar. Não é? O professor que ele era um professor respeitado pelo que ele tinha de autoridade do conhecimento. E é sempre bom a gente, depois de falar de hierarquia, fazer uma distinção sobre essa questão da autoridade, porque parece que tudo que for autoridade é algo que deva ser descartado, ou há sempre uma idealização da liberdade. E como ele conhecia muito bem os anarquistas, e os anarquistas também conheciam muito bem o Maurício, não é? Todos nós sabemos que, para várias coisas na vida, nós precisamos de uma pessoa mais experiente, de uma autoridade nisso,
Quem leu minimamente Bakunin, ele leu muito, sabia muito bem dessa relação que é imprescindível, mas que a autoridade do professor começa e termina no seu conhecimento. Todos os outros exercícios que ele faz em aula são exercícios de soberania. E os exercícios de soberania, inevitavelmente, desencadeiam, ou, como já foi falado aqui, não é? O culto ao mestre, o culto à autoridade, o culto ao soberano, o culto a alguém que lhe comanda, que está acima, seja no celestial, seja no terreno. De sorte que, quando nós convivíamos com Maurício como professor, nós estávamos sempre aprendendo sobre relações horizontais e aprendendo que a gente precisa consultar, de vez em quando, ou quase sempre, o mestre. Isso é muito bom para os tempos de agora, onde todo mundo tem opinião formada, onde todos estão muito bem estruturados pelas internets, Wikipedias e coisas similares, que estão todos com opiniões formadas, não é? E esquecem que, para várias coisas que nós fazemos na vida, nós precisamos sempre da consulta de alguém mais experiente, de um mestre que saiba justamente estabelecer essa relação horizontalizada, seja esse mestre um homem de 80, 90 anos, seja o mestre um garoto, como foi colocado aqui, de 18, 20 ou 28 anos. Não é? Quem sabe sobre algumas coisas não sabe sobre tudo. E quem participa de relações em busca de liberdade está sempre buscando em outras pessoas não só a possibilidade de abrir conversas, ou seja, interceptar a relação clássica filosófica do diálogo, que é sempre de um superior que sabe tudo contra o outro que faz as perguntas que são até inteligentes, não é? Mas o filósofo sempre acaba colocando esse sujeito numa condição de subalterno, não é? Suas questões são interessantes, mas não são inteligentes. Quem sabe sou eu, não é? O clássico dilema filósofo-rei ou rei-filósofo, que, no Maurício, isso era traduzido de uma maneira muito interessante, porque ele dizia assim, o papel do intelectual não é ser vanguarda. Talvez isso também ele tenha aprendido muito com os anarquistas, mas isso também está escrito na apresentação que ele faz dos textos do Henrique Malatesta, que foram publicados pela Cortês, não é? Onde ele fala assim, bem, a função do intelectual é de retaguarda, não é de vanguarda. Ele está na retaguarda. É essa que é a nossa função, não é? Hoje, ouvindo Porcino, no começo da exposição dele, a respeito da situação dos Correios, isso foi muito claro, não é? Eu falei, nossa, não preciso nem falar sobre isso, ele já falou. Mas depois eu pensei assim, não, eu preciso insistir, não é? O que é o intelectual? Diz aí, não é? Ele vai lá, conta, Maurício redige a máquina. Veja, é isso? Tá, eu tenho canal, não é? Eu vou passar isso para o canal, e isso vai acontecer, e isso vai seguir adiante. Esse é apenas esse o papel do intelectual. O resto é puro exercício de vaidade, de soberania, de disputas completamente irrelevantes, a não ser que você queira ter o seu nome estampado junto com as placas que existem aí das pessoas que financiam reforma na universidade. Não é? Essas placas que vocês veem aqui pela PUC, sala, professor, jarará, sala, professor, jarará, não é porque são grandes intelectuais que a universidade acolheu, produziu ou fez. São pessoas que deram dinheiro. Não é? É isso. As salas têm ar-condicionado, etc. Não tem sala Maurício Stuttenberg nessa universidade. Não tem. Mas tem sala professor XYZ. Não vou citar nome também para não ficar falando aqui, né? Vai que eu tomo um processo por difamação. Eu já sou exímio em tomar processo, então deixa quieto aí, deixa quieto. Mas eu estou chamando... É que falar do Maurício precisa ter um pouco de humor, né? O Maurício é um cara muito bem-humorado, né? Eu chegava no Maurício para falar alguma coisa, estava conversando com ele, etc. Aí ele sempre nunca dava a bandeira de que ele já sabia do assunto, ou sabia minimamente do assunto, mas ele queria conversar. Então, de repente, o que você falava para ele
também já foi sublinhado, foi para a Liliana. Isso aí. A sobrancelha subia. Não foi? Foi você que falou da sobrancelha, né? A sobrancelha subia. A boca, às vezes, ficava meio torta, assim. É um resmungo. E, às vezes, terminava com uma tremenda tragada, né, que ele fumava com quem gostava. Quando ele fumava como gostava. Tipo assim, gosta, fuma mesmo. Não tem essa de ficar vigiando o outro, fazendo cerquinha em volta de jardim da infância. Deixa as pessoas livres, não é? Ninguém reclamava que o Maurício fumava em aula, nem reclamava que o Maurício tomava baforada de cigarro na cara da gente. Não, ninguém reclamava dessas coisas. A gente estava ocupado com, talvez, outras coisas. Certa vez, eu fiz um curso com ele em 74, sobre política brasileira. Estávamos lá, e estava aquele burburinho no Brasil, né, que já todo mundo sabe, por livros ou na pele, o que eram os anos 70, 80. Né? Mas era, sei lá, 1974, isso aí, tinha uma eleição no Brasil, e todo mundo revoltadíssimo, né, na sala do curso. Aí ele chegou assim, tem uma questão para colocar para vocês. Tá? O que é, Maurício? Como é que vocês vão votar na eleição? Todo mundo ficou assim, tipo... Ué, por que o Maurício está fazendo essa pergunta? Aí ele coloca a questão. Não é? O que vocês acham de votar no MDB? Cara, foi uma... Nós nunca tínhamos conversado sobre isso. Não é? Ele colocou uma questão que era a chave naquele momento de repressão do cacete e também de quais são, de repente, as saídas institucionais diante do inevitável. Não é? E como é que se constituiria um protesto, uma contestação? Depois os politólogos escreveram muito sobre votos de protesto, etc, etc. Tem muito material sobre isso. Mas eu nunca vou esquecer que a gente passou a tarde inteira e o começo da noite, nós conversando com ele e nós nos ouvindo sobre aquela situação que nós estávamos vivendo no Brasil. Ou seja, a pergunta dele foi não só no âmbito de o que é que vamos fazer diante da eleição, mas como é que nós estamos analisando o mundo que a gente está vivendo agora. Ainda mais nós, que estávamos no 4º ano, íamos encerrar o curso, pegar certificado, sabe, essas coisas. Foi muito interessante. Essa era uma maneira que ele tinha, não é? de lidar com seus estudantes, com as aulas, com aquilo que podia ser um assunto corriqueiro, não é? Mas que ele fazia pensar e ele também repensava. Era uma coisa muito interessante. Você, por exemplo, as sugestões de bibliografia. As sugestões de bibliografia que ele te dava não era tec. Era o que é que você está pesquisando, para que você quer, como é que é isso? Então, ó. Ou seja, hoje a gente não tem muito isso, né? Nem os estudantes têm muito hábito de pedir para os professores bibliografia, não é? Porque eles encontram tudo isso na internet já mastigado. Isso é uma situação meio complicada, não é? Está certo que também os prazos são menores, não é? Todo mundo precisa de certificações, não é? Hoje em dia precisa bater ponto, tem que fazer pontos, não é? Tem que fazer avaliações, etc. E falando em avaliações, eu me lembro que ele dava aula na pós-graduação e nunca tinha no curso do Maurício assim, trabalho de conclusão de curso, avaliação final. Ele pegava lá a lista, dava 9 e 10. Quem começava lá, uns ganhavam 9, outros ganhavam 10. Não tinha assim nem escuro, você 10 ou 9, 10, 9, 10, ou então 10, 9, 10, 9, 10, 9. O que ele ensinou com isso? Pelo menos aos professores mais jovens que estavam começando a dar aula. Que na pós-graduação, principalmente nesses tempos que se tornaram mais restrito, vou falar um pleonasmo agora, o tempo para você concluir um mestrado ou um doutorado, você vai fazer uma disciplina optativa por 2 razões. Ou porque ela tem diretamente a ver com a sua pesquisa, e é necessário o suficiente que você estabeleça uma proximidade com essa bibliografia, ou é porque você precisa dos créditos
tem um monte de coisas para fazer da sua pesquisa, trabalha, e não dá para ficar fazendo trabalhinho para professor de final de semestre. Isso o Maurício ensinou para nós, pelo menos para mim ele ensinou. Quando eu vou dar aula, eu só dou disciplina optativa também. Eu já dou assim, com esse olhar. Ou você está no curso, porque isso é muito bom para a sua pesquisa, é interessante para a sua pesquisa, você vai escrever 2 ou 3 parágrafos a partir do que você ouviu aqui, ou do que você leu, ou então você está aqui porque sabe que esse cara, esse maluco, vai dar nota para todo mundo e não vai fazer avaliação, porque eu preciso, você estudando, sempre jovem pesquisador, você precisa de tempo para pensar, para escrever, para sair dessa produção em série que nós temos hoje em dia, de mestrados da reprise e doutorados da reprise. Não é? E depois todo mundo tem que ler um monte de coisas. Aí ninguém mais lê também, porque também, na universidade, são poucas as pessoas que têm a honestidade ou a franqueza, são outros 2 traços muito marcantes do Maurício, dizem assim, não vou fazer sua banca, não entendo desse assunto, não é do meu interesse, e nem, sabe assim, do seu. Encontre a pessoa certa para isso. Você quer, o Maurício indicava, né, sugeria, chame fulano, chame Beltrano, chame Cicrano. Ou se ele sacava que era só para botar aí adiante, ele já falava assim, chame fulano ou Cicrano, porque esses não vão ler mesmo, qualquer coisa está certo. O Maurício não tinha muito esse... Ou você convivia com isso, não é? E isso é muito bom, e você aprende, não é? Que toda essa encenação burocrática da universidade, não é? Ela é uma encenação, é um teatro, por isso que as pessoas gostam muito de falar de atores sociais, atores de não sei o quê, porque isso aqui é um teatro vagabundo, não é? Que é um teatro que, às vezes, funciona como teatro de palco italiano, está todo mundo aí embaixo, nós aqui em cima, e, às vezes, para fazer uma brincadeira de horizontalidade, vira teatro de arena. Eu não preciso nem falar, porque tem uma expert aqui no lidar com o espaço cênico, não é, Bia? O Maurício não tinha dificuldades em expor isso sutilmente. Eu estou sendo um pouco grosseiro, né? Mas o Maurício fazia isso sim, de uma maneira sutil, mas era sempre franco. Não é? Ele não subestimava a gente, ou não subestimava um colega, ou não subestimava os seus adversários, e muito menos, porque aí é que é o fundamental, jamais subestime o seu inimigo. Jamais. Não é? E também ele sempre falava no tempo certo. Não é? O Maurício tinha que falar 30 minutos, falava 30 minutos. Não falava 120. Mas também, se pedisse para ele falar 120, acho que ele falaria. Não é? Bem, falou-se muito do pensamento heterodoxo aqui, já várias pessoas comentaram da heterodoxia dele, não é? E isso também era muito interessante, porque, mesmo sendo todo mundo mais ou menos de esquerda, como se era, ou libertários, etc., o Maurício não se acanhava em, às vezes, de chamar de lado e falar assim para você, cuidado que essa pessoa é maligna. Essa pessoa não vale nada. Aí ele dizia aonde você precisava. Essa pessoa, você é filho dele, né? Não é assim? Isso não vale nada. Isso não vale nada. Essa aí é uma... E aí você ficava assim meio apreensivo, porque a voz dele diminuía um pouquinho. E aí vinha como o Marcelo estava expondo no começo. Não estou vendo o Marcelo. Tá, não é? Vamos dar uma andada? Vamos andar um pouquinho, não é? Anda um pouquinho, aí o assunto vinha, ele te explicava. E, tipo assim, se você quiser pisar na jaca, você pisa. Mas a minha relação com você é uma relação bacana, porque foi sempre uma relação franca, então ele, nesses momentos, jamais se acanhava de te dar um alerta, porque, às vezes, a gente não tem. Não é? Por isso que a gente precisa sempre de um mestre. Pode ter 20 ou 90 anos, é o que eu disse. Em algumas situações, alguém tem que dizer para você assim, que você tem uma relação forte, não é? Sincera, honesta, e diz assim, essa pessoa não presta. Ele sempre acertou. Pelo menos as que ele falou para mim. De repente, bumba, cada víbora, nossa, profissional, sabe aquela assim, leigona assim,
terríveis, terríveis. Bom, agora eu vou contar um episódio. É meio triste, mas é também assim gratificante. Todo mundo sabe o que é Ampox, não sabe? Aqui sabe, né? Associação Nacional dos Pós-Graduandos de Ciências Sociais. Eu fui uma vez só a Ampox, e foi no ano que o Maurício faleceu. E foi uma sessão, estava sentado ali na plateia, onde iam falar aquele obituário, né, os grandes cientistas brasileiros que tinham falecido naquele ano. Aí um falou, chorou também, mas não era daquele jeito que vocês choraram, não. Viu? Cadê os meninos? A Liliana? Assim, não é desse jeito. É aquele choro... Sabe como é que é, né? Teatral. Você manja. Não é? Você manja mais do que qualquer um. Aí falaram do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Tudo bem que tem um monte de anônimo, né, nas ciências sociais, que morrem, ninguém fala, etc. E tudo bem. Mas me deu um ziriguidum, eu estava na plateia e falei, porra, mas ninguém vai falar do Maurício? O fundador da Ampox é o VEFOR. O VEFOR foi orientador do Maurício, não foi? Se eu não estiver enganado, não é, Doris? Não é? Aprendeu pra caramba com o Maurício também, lembra que ele falava muito isso, o VEFOR? Eu fiquei meio louco e levantei e falei assim, eu quero falar. Aí comecei a falar do Maurício e tal, bababá, que as pessoas me olhavam, tipo assim, quem é que esse cara está falando? Isso é muito importante. Eu estou falando aqui agora, porque esse tipo de reunião que nós estamos fazendo, desculpe, parênteses, acho que eu estou falando isso aí só para falar o que eu vou falar agora. O parênteses é o mais importante do que eu estava dizendo anteriormente. A gente precisa encontrar mais regularmente, porque os encontros mais regulares, mesmo nas universidades, então pode ser aqui, na Unicamp, na USP, na Fundação Getúlio Vargas, adoraria ir lá. Adoraria que tivesse um evento desse na Fundação Getúlio Vargas, sabia? Principalmente que tem cientista político pra caramba agora naquela Fundação Getúlio Vargas. Não é? Acho que seria um lugar muito interessante, porque a gente precisa também, com essas sessões que a gente faz, não apenas um rever o outro, que é sempre muito gostoso, não é? Ou ver como os meninos e as meninas novinhas já ficaram mais maduros, etc. Mas a gente precisa sempre trazer gente mais nova, não é? Ou seja, precisa lembrar a todo mundo que o Evaldo Amaro Vieira fez um trabalho sensacional, não é? Ele não vai poder estar aqui, mas isso é sempre bom lembrar, não é? Como uma música que o copo vazio está cheio de ar, né? O Evaldo Amaro fez um trabalho sensacional de organizar toda essa produção do Maurício, não é? Na verdade, isso é muito importante. O Maurício, eu não sei, a gente poderia, nós que gostamos muito do Maurício, ver assim quantos programas de política, história e sociologia e economia e administração e educação usam a bibliografia, a obra do Maurício Soddenberg. Seria interessante. É um bom começo para a gente pensar como essa obra se manter viva o tempo inteiro, latejando, como latejou na gente. Não é? Eu penso também que isso é muito importante para que os estudantes, independente das disciplinas que eles fazem ou escolham fazer, eles descubram que lá dentro tem alguma coisa, algum texto do Maurício que seja interessante para ser lido. Vou novamente citar você, Marcelo, com aquele... Hoje você trouxe um texto do Tendências e Debates, não é? Sobre o fundamentos despóticos do neoliberalismo, não é? E que é uma coisa que a rapaziada precisa saber, precisa conhecer, precisa ler. Pode discordar. Nada do Maurício é feito para você concordar. Mas tudo do Maurício tem alguma coisa que diz assim, pense. Não é? Pense. Eu gosto desse negócio assim, que estava escrito aqui. Pensar é resistir. Não é? O ato de pensar é interessante, é importante, é a coisa que nos dá um certo sossego,
não é? Durante esse tempo que a gente está escrevendo, porque depois precisa vir toda a fúria, não é? Para concluir a escrita e colocá-la para frente. Não é para fazer média, não, mas acho que é para balançar a coisa. Não é? Concordo com você também, quando você colocou hoje. Eu quero falar de agora. Eu quero o Maurício agora. Não é, Lúcia? E é isso mesmo, né? O que é o Maurício agora? Eu estou tentando contar um pouco essas pecinhas do quebra-cabeça que eu estou deixando aqui, não como passado, mas como uma certa prática, conduta não é bom, atitude ética, não é, que deve nos orientar, e se a gente não tem, é bom tê-la rapidinho. É bom estar atento para essas coisas, não é? O Maurício é ótimo, é um grande arquivo também dessas coisas interessantes que dizem respeito à ética, à franqueza, à coragem de enfrentar situações que, às vezes, são muito difíceis, não é? Muito difíceis. Eu gosto muito, obviamente, dessa parte, não só do Maurício heterodoxo, que sabia como poucos conjugar marxismo com anarquismo, porque ele conjugava Marx com Bakunin, era a preferência dele, não é? Ele não ficava fazendo muita voltinha, ele ia direto lá no assunto, não é? Sabia muito bem que era inaceitável toda a construção superior do marxismo diante do impacto do Proudhon e do Bakunin nos próprios anos 40. Isso aí, esse professor que vai falar daqui a pouco sabe melhor do que eu, não é? Mas eu acho que o Maurício tinha isso, tinha essa defesa, prestar atenção. Não é? Como ele brincava com a gente, dizendo assim, sabe esse negócio que o Foucault escreveu aí, Vigiar e Punir? Antes de escrever, ele pegou um avião e sobrevoou São José do Rio Preto. Era muito demais, né? Tipo assim, puta lugar reacionário. Sabe o que a gente fala? Puta lugar reacionário. Que o Foucault tinha escrito Vigiar e Punir depois que sobrevoou São José do Rio Preto. Isso é muito bom, não é? Como também ele usa as noções do Foucault lá de poder e saber, ao modo dele no Delinquência Acadêmica, e inventa um conceito que fica todo mundo assim, né? Delinquência acadêmica. Não é? Depois, em off, ele falava assim para a gente, todo mundo está escrevendo muito que é para fazer turismo acadêmico, que era para ir no Congresso Internacional, etc. Isso aí é tudo turismo acadêmico, a classe média não tem dinheiro, perde dinheiro e vai fazer turismo acadêmico. Pô, puta cara bem-humorado, não é? Eu adorei fazer aula com ele, fui colega dele no departamento, aqui na Pós, e ele me deu altas dicas e foi sempre muito bom. Mas é demais. Hoje em dia, mais ainda, né? O que você vai fazer ano que vem? Eu vou conhecer o Líbano. Só para tirar uma, né? Turismo acadêmico. Vou me apresentar lá. Deixa eu ver. Acho que eu vou parar por aqui. Já falei meus 30 minutos, eu acho. Eu falei. Virou burocrático desse quadro. Não quero virar burocrático, mas também não quero ocupar ninguém, porque tem um monte de gente para falar. Eu só queria lembrar o seguinte, o Maurício, tem gente que fala assim, o Maurício era historiador. Não, o Maurício era... O Maurício era isso e aquilo. O Maurício era um monte de coisas das ciências humanas. Não é? Eu acho que isso era a coisa mais importante. Mas, para ele, tinha um negócio das práticas, que é o tema dessa mesa, das práticas de liberdade, que realmente eram decisivas. As práticas, para eles, que nos levavam a compreender onde as teorias não funcionavam, e onde não adiantava jogar óleo, porque aquilo não pegaria mais, não dava mais, a peça estava desgastada. Então, essa é uma tensão muito legal. Aqui tem muita gente que é novo e mais rodado na pesquisa, mas é prestar atenção nas práticas mesmo, né? Elas anunciam para nós algumas coisas que estão definitivamente fora de questão,
ou coisas que a gente precisa deixar meio de lado, e, principalmente, não ter aspiração a profeta. Não é? O intelectual não pode ter essa aspiração, e precisa ser mesmo uma pessoa da retaguarda, né? Uma pessoa que possa dizer assim, aqui eu tenho um caminho, mas não existe caminho para todo mundo, não é? E eu queria, então, só terminar agradecendo e cumprimentando a Doris. Cadê a Doris? Claro. A Doris, a Edi, o Rago, que organizou, não a Rego, e o Valverde, né, que organizaram esse evento super bacana, tudo funcionando, tudo certo. De novo, agradecer para a Bia, não é? Porque a Bia, além de tudo, o Maurício foi, mas a Bia está sempre na roda, nos encontramos várias vezes, vai lá, nos dá uma força, milhões de força. No Sol tem muito a agradecer a Bia pelos comentários, as sugestões, as indicações que ela faz para nós. A Lucila, que eu encontro... Agora se encontra menos, né, Lucila? Você vai cantar hoje? Porra! Já perdi essa voz incrível, né? Fazia ecoar pelo pátio lá do Museu da Cultura. Era inesquecível. Essa universidade está tão, vamos dizer assim, ultrapassadinha, que a gente não tem nem a voz mais assim, como a da Lucila, cantando nesses intervalos pelos pátios. Agora a gente tem fantasma de freira nos assustando pelos corredores, porque não tem mais ninguém aqui. Vocês repararam? Essa universidade está vazia. Tem um investimento cruel em destruir a própria história dela em nome de uma tal de sustentabilidade. Não é? Então, acho que vale a pena colocar isso, sim. Não é? Porque eu acho que essa universidade não é isso. Não é? Não tem história para fazer bolo de noiva com ela, né? Que é ruim para caramba também, né? É horrível, além de matrimônio. Pá. Mas não dá para ficar como está. Não é? É muito ruim. Então, eu agradeço, vou passar para a Margarete, e prometo que, se tiver um outro encontro sobre o Maurício, eu conto 3 ou 4 pedras que eu surrupiei desse quadro, assim. Talvez uma escabrosa. Tá bom? Legal. Muito obrigado, Marga. Então, boa tarde a todas e todos, e eu agradeço muito o convite. Eu não fui exatamente uma aluna do Maurício e nem sou da PUC, né? Eu sou da Unicamp, e da história da Unicamp, não da educação também. E a minha relação com ele foi mais indireta, foi mais pelos livros do que pessoal. Eu acho que, se eu me coloco como aluna, eu acho que eu sou mais aluna da Bia Trachtenberg, com quem eu tenho aprendido muito nesses anos todos. E também por conta de temáticas, né? Mas eu gostaria de iniciar pensando nesse evento que nós estamos fazendo aqui agora, entendendo como um espaço heterotópico. Entendeu? Eu adoro essa ideia, né, de outros espaços, de espaço heterotópico, né, porque eu penso nessa liberdade, nas práticas de liberdade e na possibilidade de reinventar os espaços. Com tudo que você detonou com a PUC, aqui se abre um espaço, e, para mim, importa isso aqui agora. E esse espaço eu também vejo como um lugar da memória, para usar também um famoso historiador, o Pierre Nora, que vai dizer que hoje nós precisamos tanto de lugares da memória porque não há mais a transmissão, não é? Não acontece mais a transmissão, e, de repente, os jovens chegam e não sabem nem quem é o Machado de Assis, não é? Quer dizer, assim, chegam muito zerados, e, tendo uma experiência nos Estados Unidos, eu me dei conta que isso não é só no Brasil, né? Zerados da música, zerados, não é? Quem é Nelson Gonçalves? Quem? Calbi Peixoto, quem? Isaura Garcia, quem? Entendeu? Então, eu vejo esse momento também como a constituição de um espaço, de um lugar da memória, em que a gente preserva a tradição
em que a gente pode garantir essa resistência de ter o passado, de garantir de ter o passado e de poder transmitir, ponto que o Edson tomou aqui, né, quando você falou que os jovens precisam ouvir, esse legado tem que ser passado, né, porque ele pode se perder. E eu espero que a gente tenha o nosso museu igual o Bacurau, né? Eles têm o Museu do Bacurau. Então, eu acho que isso é fundamental e é também, portanto, um momento de resistência e de luta. Então, eu queria parabenizar vocês por ter essa iniciativa eu sou historiadora, obviamente, né? E, para mim, eu estou pensando muito essa história de por que nós precisamos do passado e por que nós precisamos da história. E não tenho dúvida que precisamos, sim, e que essa transmissão, esse legado está muito ameaçado. Eu penso que essa questão é mais importante ainda quando se trata do anarquismo, porque a gente sabe muito bem, não é? Eu sou da geração, nós somos, não é? Um pouco mais, um pouco menos, mas em que o anarquismo não existia, não é? Quer dizer, mesmo na Unicamp, uma universidade onde, quando eu cheguei lá uns anos depois que apareceu o arquivo Edgar Loenrot, nome de um anarquista, era um acervo anarquista. E eu fui para lá do nada, assim, me chamaram para ir lá conhecer. Eu cheguei lá e vi uma imprensa anarquista, eu nunca tinha ouvido falar em imprensa anarquista, e fiz uma pesquisa e fiz esse trabalho do Cabaré ao Lar sobre a história do anarquismo no Brasil, né? Publicado em 1985. E foi assim um espanto muito grande para mim descobrir que existia o anarquismo, historicamente. Acontece que lá todo mundo dizia também que o anarquismo tinha acabado com a Revolução Espanhola, que não existia mais anarquismo. Então, eu fiz um mestrado sobre anarquismo no arquivo. Só quando eu publiquei o livro é que os anarquistas do Brás me chamaram. E eu, quem? Jaime o quê? Cubeiro? E me falaram, você não quer apresentar o seu livro no Brás, no Centro de Cultura Social? E eu cheguei lá e falei assim, eu conheço tudo, só porque eu li em 1904, entendeu? Mas eu não sabia que existia mais. Então, eu pensei que... E a partir daí, essa ponte se constituiu. Né? Em seguida, eu conheci o Edson Passetti, que me chamou... Me lembro muito bem, você me convidou para aquela mesa na USP, O Fim das Utopias. Era o final dos anos 80. Não é? E toda uma rede se abriu, e eu conheci o Maurício, o trabalho dele, e as coisas foram acontecendo. Acho que também tem a ver com o fim da ditadura no Brasil e essa retomada em que as pessoas começaram a se rearticular e aparecer. Não é? Mas foi muito interessante, porque, na Unicamp, com tudo que aquele povo era anarquista, assim, incentivando a pesquisa e elogiando o anarquismo, eles diziam que tinha acabado com a Revolução Espanhola. Então, tinha acabado em 1939. Entendeu? E, para o meu espanto, foi o meu livro que fez a ponte comigo e com eles também. Porque, no que eu fui, eles falaram, quem é a sua turma? Eu, minha turma? Opa! Aí levei os meus amigos próximos, o orientador Edgar, né, o Nítalo, e fomos lá conhecer o Centro de Cultura Social, muito antes de a gente depois ir para parar na Rua General Jardim. Né? Então, voltando ao meu ponto, com o anarquismo acontece essa coisa estranha de que a história dele é truncada, e, quando ela volta, como foi na década de 70, ela volta como... Você citou, na terça-feira, na nossa mesa aqui, um historiador que você não quis falar o nome, mas eu vou falar, viu? Né? Porque, assim, um grande historiador como Eric Hobsbawm escreveu um livro dizendo que os anarquistas eram pré-políticos. Então, no que os anarquistas voltam como pré-políticos. Então, é uma porrada violenta que desqualifica. Não é? E aí eu me lembrei de um texto que eu acho que foi o Edson que publicou na revista Verve, de um querido também anarquista argentino, sociólogo, o Christian Ferrer. E ele, nesse texto, ele coloca uma questão incrível, que eu trouxe o trecho aqui. Ele diz assim, mas, afinal, o que aconteceria se não tivessem existido anarquistas? A questão da hierarquia do poder autocrático ficaria sem ser teorizada e sem impugnação? Toda a tensão política da modernidade teria sido condensada no embate de forças entre liberalismo e socialismo? Incrível, não é? Eu adorei. Bom, então,
apesar de estar sempre enfrentando esses desaparecimentos, o anarquismo sempre ressurge, e é isso que a gente vê. E a gente até passou a chamar de anarquismos, né, a partir de uma determinada data. E também nós sabemos hoje que os ideais de autonomia e solidariedade, de justiça social, autogestão na organização do trabalho e da vida social, educação livre dos moldes hierárquicos e normativos, amor livre, independência do Estado e da Igreja, impregnam as atitudes, os comportamentos e as concepções de muitos que não necessariamente se denominam de anarquistas. Isso foi uma questão que me impressionou muito, e que eu conversei também muito com o Jaime Cubeiro, que concordava comigo isso. Muita gente... Isso também acontece no feminismo, né? Muita gente é super feminista, mas, quando você pergunta, você é feminista? Ela fala, eu não. Entendeu? Nos Estados Unidos, então, tinha uns grupos, quer dizer, eram os grupos da Bolívia, da Guatemala, que eu conheci, que eram assim hipermilitantes, estavam lá no Feminist Constellation, no encontro feminista. Mas aí você perguntava para aqueles grupos, vocês são feministas? Não, nós não somos feministas, nós só lutamos pelo direito das mulheres. Para eles faz sentido, para nós não. Então, eu acho que no anarquismo também acontece muito isso, quando você observa muitos comportamentos de diferentes grupos. Mas, seja como for, as questões do Christian Ferrer me atraem e me fazem pensar que, sem anarquistas como Maurício Trachtenberg, Bia Trachtenberg, Edson Passetti, eu não teria conhecido a Lute Fabbri, uma figura absolutamente notável e marcante na história do anarquismo e na minha própria vida. Eu conheci a Lute Fabbri num evento que o Edson Passetti organizou em 1992, e que o Maurício também estava, que se chamava... uma galera, né? Um grupão. Eu estou falando ele porque assim, era o coordenador. Mas, assim, juntaram os anarquistas e fizeram um evento chamado Outros 500, Pensamento Libertário Internacional. E o Edson me chamou para falar na mesa Mulheres Anarquistas. E, quando eu cheguei, na minha frente, sentada, estava uma senhora de 84 anos, italiana, chamada Lute Fabbri, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas, entendeu? Eu fiquei muito constrangida, porque eu falei, ela que devia estar aqui, não eu, né? Eu devia estar escutando essa mulher, não? E, como historiadora, e também com o Edgar, todo mundo ficou marca, né? Eu fazia uma pesquisa sobre história das mulheres anarquistas. Eu estava fazendo uma pesquisa de história do feminismo e das mulheres no feminismo, anarcofeminismo. E estava procurando, fui entrevistar uma, outra, né? Mas eu não sabia, eu não conhecia a Lute Fabbri. E ela apareceu na minha frente. É filha do Luigi Fabbri, que escreveu a biografia do Malatesta, né? Veio da Itália em 1930, ficou em Montevidéu. Eu falei, essa daí, pronto. Posso escrever sobre você? Posso ir? Não é? E essa conversa eu tive, na verdade, num almoço no bairro da Previdência, como contou a Bia Trachtenberg, em que ela organizou uma feijoada para todo mundo no domingo. Não é? E eu tinha conhecido a Lute Fabbri, lá estava a Lute Fabbri nesse dia, juntamente com uns anarquistas do Uruguai, como Rubem Prieto, fundador da Comunidade del Sur, de 1955, que eu nunca tinha ouvido falar. Débora Céspedes, Oswaldo, tinha um monte de gente. E tinha também o Christian, e anarquista da França, dos Estados Unidos, tinha gente, todo mundo. Mas o importante é que eu tomei essa... Eu pensei... Eu estava procurando, eu estava fazendo uma pesquisa e assim, mas que rumos que eu dou? Ela aparece na minha frente, entendeu? Pá! Resolveu. Então, é com você mesmo, né? Ela, não tenho importância. Eu falei, mas o Carlo Ginzburg escreveu lá sobre o moleiro, que ficou imaginando lá. Então, não é? E aí eu falei, não, eu posso ir? Ela falou, pode. Então, eu passei 5 anos, de 1995 até 2000, quando ela morreu, ela faleceu em 2000, eu passei 5 anos indo nas férias, nos feriados, quando dava, com a minha filha, né, para o Uruguai, para Montevidéu. E lá eu ficava na Comunidade del Sur, que era essa comunidade anarquista, que, imagine, para minha filha pequenininha, e lá, então, ela ficava com as crianças, os
Los Ninhos Anarquistas se quedavam vendo filmes da Suécia, filmes suecos, porque a comunidade del Sur, no exílio, ficou 10 anos na Suécia. Então, o filho de um casou com um sueco, né, a filha do outro casou com... Houve aquela mistura e ficou muito uruguaio-sueca, né, a comunidade. E, então, a experiência foi incrível por ter essa oportunidade de viver na comunidade do Sur, e, ao mesmo tempo, eu ia fazer a pesquisa na casa da Lute, e a Lute Fabbri morava no centro de Montevidéu, num bairro operário chamado Union. Ainda a neta mora lá ainda, na rua Juan Jacobo Rousseau, né? E morava, então, a Lute Fabbri lá, com os 2 arquivos impressionantes, a biblioteca dela, não é? Porque a anarquista está sempre muito preocupado em guardar documentos, preservar a tradição, porque sabe o que acontece. Vide o maior arquivo de história social do mundo, que é o International Institute of Social History de Amsterdã, que também foi criado muito com a preocupação da preservação da documentação por conta do fascismo, nazismo, né? E, assim, então, eles têm uma preocupação muito grande, e os anarquistas também. Bom, e foi assim, então, que eu passei esses anos, e eu escolhi, então, aqui trazer para vocês essa experiência com a Lute Fabbri, trazer um pouco dela, um pouco por conta... como uma forma também de agradecimento pela oportunidade que vocês me criaram ao fazer esse contato, e ela era muito conhecida do Maurício e, enfim, dos anarquistas do Brasil. A Lute Fabbri nasce em 1908 e estuda literatura italiana na Universidade de Bolonha até 1926, quando ruma para Paris e, em seguida, para Montevidéu, com a família, fugindo do fascismo. Certamente, o Uruguai era um país muito diferenciado. Entre 1902 e 15, José Bati Ordóñez havia sido presidente do Uruguai e havia... Eu me lembro muito bem que o Uruguai era chamado de Suíça brasileira, Suíça latino-americana, e porque tinha conquistas sociais muito grandes e conquistas... O divórcio era liberado, tinha uma série de conquistas que aqui nem se ouvia falar, né, naquele país. E foi também por esse motivo que os anarquistas italianos que fugiram do fascismo se refugiaram no Uruguai, porque lá havia espaço para que eles, né, e a Lute Fabbri e o pai, assim que eles chegam, eles criam uma revista antifascista chamada Studi Sociali, né, de 30 a 46, e o Luigi Fabbri falece logo após, 3 anos depois que o Malatesta. Malatesta morre em 32, o Luigi em 35, e aí a Lute Fabbri tem que assumir. Lembrando para vocês que Lute Fabbri quer dizer luz dos trabalhadores, né? Lute Fabbri, luz dos trabalhadores. Olha só a cultura, né? De onde que ela vinha, não é? E aí ela dirige essa revista. Então, ela é uma mulher que é especializada em literatura italiana. Tem o principal trabalho dela é um livro chamado A Poesia de Leopardi. E ela estudou outros poetas italianos, como Carducci e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre foi uma militante. E até falecer com 92 anos, no ano 2000, ela tinha um outro jornalzinho, então, já não era mais o Estúdio Social, mas era a Opção Libertária. E eu me lembro muito bem dessa reunião, porque, às vezes, eu ficava lá muito, né? Eu ficava muito na casa, eu ficava pesquisando, entrevistando, conversando. Assim, nos últimos tempos, eu ficava dormindo também na casa. E esses amigos chegavam lá. Um desses, o Abel Paz, que também é chamado de Diego Camacho, né? Que tinha sido convidado a vir da Espanha para falar do Ruth, da Revolução Espanhola. E aí ele ia lá, ele era amigo da Lute. Bom, então, o que eu resolvi, para não ocupar muito tempo, focalizar dessa mulher, porque, assim, para mim também, encontrar a Lute Fabbri foi um momento em que eu estava precisando de esperança, entendeu? Eu estava no limite. E, assim, encontrar aquela figura, porque, assim, eu queria saber como era uma pessoa que nasceu no anarquismo, da Gemma, né? Em italiano não fala assim, da Gemma. Eu queria ter essa experiência, entendeu? Porque, assim, muitos de nós
somos de famílias que não tem nada a ver com anarquismo, né? Aliás, a maioria. Eu me lembro uma vez eu fui pesquisar num arquivo. Bom, aí eu comecei a ir para Buenos Aires também, né? Eu ia pesquisar no Uruguai, é 1 hora de distância. Então eu ia na FLA, na Federação Libertária Anarquista, lá em Buenos Aires, né? Que por acaso fica na rua, na Avenida Brasil 1500. Na Avenida Brasil 1500. A FLA, Federação Libertária. E um dia eu cheguei lá são eles que cuidam, né? Assim, não tem um bibliotecário da Unicamp, né? São eles que cuidam. E aí era um garoto que me atendia, muito novinho, ele tinha 18, 20 anos, né? Assim, que cuidava da documentação. E eu, onde que tem a revista Mulheres Livres? Ele está ali, vai lá pegar, né? E aí um dia assim, eu comecei a conversar com o menino e falei assim, mas de onde que você virou anarquista, né? Seus pais são anarquistas? Não entendem, não sabem nada. Então, e você? Como é que você se tornou anarquista? Bueno. Bueno. Quando eu li Bakunin, eu pensei, me roubou as ideias. Achei uma graça. Me roubou as ideias. Bom, mas tudo isso para dizer para vocês que eu queria muito conhecer uma pessoa que, assim, com outra experiência, que tivesse nascido. Então, eu fui para a casa da Lute, fui para a vida dela, espiando, entendeu? Eu queria ver se, em alguma hora, eles iam, sabe assim, escorregar na maionese. E foi, assim, óbvio que foi uma surpresa enorme para mim, porque foi, assim, um aprendizado cotidiano. Estilo, assim, estou eu e a Lute lá, todo mundo saiu, entre os cachorros invadem a casa. Ela tinha um monte de cachorro lá no quintal. Os cachorros invadem a casa, aquele barulho. Eu já queria pegar a vassoura, porque eu queria fazer entrevista, andar meu trabalho. Eu queria pegar uma vassoura, assim, Lute, vamos pegar uma vassoura, né, para botar os cachorros. Não, Margaret, hay que ser libertária, anche com os perros. Bom, levou 3 horas para pôr os cachorros para fora, mas não me decepcionou. Não é? Então, e eu acho que assim foi assim um enriquecimento muito grande. Além do mais, era uma mulher muito culta, e eu gosto de pessoas cultas, que nem um pouco arrogante, mas ela era muito culta. E eu sou de família italiana e não tinha a menor noção da literatura italiana. E também foi um show de bola de eu conhecer a literatura italiana. Quer dizer que vinha anarquismo, vinha história, porque ela também deu aula de história. Então eu acho que assim tem essa coisa dos anarquistas de circularem muito entre diversos temas, temáticas, né? Está ligado na política, mas está ligado com a educação, mas está ligado com a história. E nisso eu acho que é muito próxima, obviamente, do Maurício, né? Quer dizer, você vai nos textos do Maurício Trottenberg, quem que fala de mulheres livres no Brasil? Ele. Quem que, entendeu? Quer dizer, tem textos dele falando desse grupo. Mulheres Livres, para quem não sabe, é um grupo de mulheres da Revolução Espanhola que veio à tona só na década de 90, mas elas tiveram uma atuação em 36, 39, não é? E tiveram 30 mil afiliadas e fizeram isso e aquilo. Agora mesmo houve uma tradução do livro dela, mas um livro escrito por uma americana em 1990. E a editora Elefante traduziu agora. Mas, então, né, então, eu acho que assim tem essa coisa. Agora, aqui eu queria só trazer 2 trabalhos da Lute, para não ficar falando demais, para apresentar um pouquinho. E eu escolhi trazer um trabalho dela, uma série de trabalhos, né, assim, mas, enfim, as ideias, em torno do fascismo e o outro em torno da Revolução Espanhola. Obviamente, o poder, a violência totalitária e a liberdade. Eu queria chamar a atenção para o fato de que a Lute escreveu esses trabalhos no calor da hora, né? Ela escreveu os Camisas Negras em 1900. É uma série de palestras também que ela fez em Rosário, na Argentina, mas é em 1935. Né? Quer dizer, quando eles vêm para cá e fazem a revista Studio Sociale, claro que eles estão muito preocupados em denunciar o fascismo, em fazer a crítica do fascismo. E aí ela faz um desses trabalhos, ela tem vários, mas esse trabalho é do calor da hora, né? E que eu acho muito interessante, que se chama Camisas Negras. E o outro trabalho ela faz em 1936, né? Ela estava vivendo, quer dizer, lá no Uruguai eles estão vivendo as notícias da Revolução Espanhola,
a emoção, e ela escreve, então, uns trabalhos referentes a isso. Então, eu queria trazer um pouquinho dela. Lúcia se coloca como uma observadora direta da emergência do fascismo, que começa de uma maneira pouco datada, num movimento gradual. E aí ela diz assim, eu estou citando ela, assisti a esse nascimento, e minha pouca idade, então, que poderia invalidar meu testemunho, estava compensada por uma localização excepcional, tanto desde o ponto de vista geográfico, como desde o social e cultural. Bolonha, a cidade onde eu residia, foi considerada sempre o principal centro de radiação do fascismo, e se com meu pai frequentava, ao mesmo tempo, os ambientes relacionados com os 3 ramos do ensino, onde o jornalismo, com os partidos de esquerda e com os sindicatos operários, por minha condição de estudante de ginásio, tinha contato com as famílias dessa pequena e média burguesia provinciana, cujos filhos, ao lado de trabalhadores desocupados, formaram os primeiros contingentes de camisas negras. Nesse trabalho Camisas Negras, Lúcia faz uma análise teórica minuciosa das características essenciais do fascismo, filho da guerra, diz ela, das condições políticas e culturais que o tornaram possível e de sua manifestação histórica em diversos países, que, guardando as devidas diferenças e proporções, sustentaram e afirmaram o exemplo italiano. Ao lado de Primo de Rivera, na Espanha, as bandas de Hort, na Hungria, em luta contra os comunistas e judeus, depois a experiência bolchevique de Bela Kun e a fascistização de Dollfuss, na Áustria, figuram grupos de tendência fascistoide, como a Ku Klux Klan norte-americana, as Juventudes Patrióticas Francesas e a Legião Nacional Belga, organização fascista financiada pelos grandes industriais. Lúcia observa que, ao contrário dos intelectuais iludidos com as primeiras manifestações do fascismo, os operários das fábricas e camponeses entenderam desde o início, embora de maneira elementar e esquemática, o caráter conservador e antissocialista do movimento em curso. Para estes, os camisas negras eram vistos como os principais inimigos das cooperativas, dos sindicatos, das autonomias municipais e do socialismo em geral. Que, ao contrário do nazismo, que se apoiou nas massas de desempregados e desesperados que levaram o programa anticapitalista de Hitler a sério, na Itália, tratou-se da ação dos grandes industriais, comerciantes e latifundiários em luta contra os grevistas, contra o movimento operário, contra as cooperativas autônomas de produção e consumo, que se espalhavam pelo país. Na Itália, portanto, diz ela, o fascismo é produto do medo do capital diante do avanço operário. Na Alemanha, resultado do desespero das massas famintas e desorientadas, que não veem outra saída além daquela que o sistema lhes oferece. E o fascismo italiano emerge, então, como uma contra-revolução preventiva, diz ela, invocando o livro de Luigi Fabbri, de 1922, que fala que uma contra-revolução que preencheu o vazio da Revolução Frustrada. Diante da ameaça representada pelo crescimento, então, do movimento operário das massas, nas ruas, agitavam bandeiras e gritavam em nome da revolução, do socialismo e da liberdade. As forças conservadoras se uniram ferozes. Diz ela, a foice e ao martelo opuseram o facão e a caveira, inconsciente desafio. E isso os operários e camponeses perceberam logo ao denunciá-lo como um movimento antissocialista, etc. Bom, então, ela vai fazendo toda uma descrição, não é? Mostrando que havia um movimento operário na Itália importante, que conquistara benefícios grandes com o desenvolvimento do sistema de cooperativas. Só vou citar um dado. Cerca de 1370, em 1906, essas cooperativas vinham aumentando consideravelmente nos anos seguintes, fortemente vinculadas aos sindicatos e às sociedades de socorro mútuo, formavam juntos o que se chamou de a Tríplice Aliança do Trabalho. Aí ela vai dando os dados, né? O surgimento da Confederação Geral do Trabalho, da União Sindical Italiana. Então, ela vai mostrando todo um crescimento do movimento operário nesse momento. Por exemplo, em 1921, diz ela, as cooperativas agrícolas cultivavam 9.605 hectares de terra. Então, ela vai mostrando como isso vai crescendo e assustam as classes dominantes. E essa organização popular assusta essas classes dominantes. Afinal, houve a ocupação das fábricas pelos operários nos anos 20, buscando reorganizar autonomamente a produção. Os fascistas não tardaram a destruir essas experiências revolucionárias e a impor progressivamente a sua organização corporativa da vida italiana.
Eu não vou ficar descrevendo aqui, obviamente, todo o livro, eu estou apenas querendo trazer para vocês um pouco da Lute Fabbri, escrevendo no momento que ela está assistindo essa questão, e também mostrando a dimensão simbólica e psicológica dessa dominação. Não é? Ela vai dizer, ela vai falar crueldade, culto do super-homem, desprezo pelo homem e sua liberdade, e o desprezo, nesse caso, como o ódio que o acompanha, um pobre disfarce de medo, o horror como arma, são o fruto e sintonia de um desesperado agarrar-se a um pedestal que desmorona. Bom, e ela vai falando que o fascismo mobiliza forças psíquicas muito obscuras e irracionais, como o ódio manifestado pelos industriais diante dos trabalhadores que se atreviam a reivindicar seus direitos, o ódio dos niños bien, que sentiam perder seus privilégios culturais com o progresso intelectual dos operários, e o ódio dos comerciantes contra as cooperativas que barateavam os produtos. Parece que nós estamos falando de agora, né? Assim, a gente está falando de lá, mas estamos falando de agora, né? Iniciada no começo dos anos 30, sua análise do totalitarismo incide radicalmente sobre a dimensão microscópica da dominação. Ela é anarquista, então isso eu acho muito interessante. É claro que Foucault nos ajudou a perceber muito melhor isso na experiência dos anarquistas, né? Desvendando a positividade do poder, que constitui as individualidades, normatiza os gestos, adestra os corpos a partir de imposições normativas cotidianas. Citação da Lute. Ela registra, e aí a citação, o domínio inteiro, absoluto, totalitário da vida, através da obra, Organizzazione per la Vigilanza e Repressione dell'Antifascista, que é a Polícia Secreta de 1927, do Mussolini. O Tribunal Especial, a imprensa, o rádio, o ensino, o sindicato obrigatório, Ópera Nazionale Balilla, a Juventude Italiana del Lictório, o Dopolavoro, que controla os diferentes minutos da vida de todas as categorias de pessoas. Diz ela, né, eu estou citando, é um domínio político que chegou a atar o camponês à terra, o profissional à sua profissão e à cidade, o operário à sua indústria, no maior ensaio de militarização da vida que se realizou na história. Louco, não? Bom, Lute mostra também como o fascismo invade a vida cultural, instaurando sistemas de controle e formação, ao mesmo tempo, elaborados em seus mínimos detalhes. É uma coisa muito impressionante eu estar falando isso, porque a gente está estudando o neoliberalismo, né? E o neoliberalismo, de uma certa maneira, está fazendo a mesma coisa, só que de outra maneira, de uma maneira que diz: você é livre, é o empresário de si mesmo, mas você tem que pensar em você em termos de custo-benefício. Você tem que pensar no seu casamento, é uma empresa, você é uma empresa, seu casamento é uma empresa, seu filho é uma empresa, e você tem que pensar em formar essa renda do capital humano. Então, você tem que pensar como você investe. Quer dizer, isso que essa filósofa americana vai chamar de economization of the social, economização do social. Ela vai dizer que toda a vida vai ser capturada por essa lógica econômica, não é? Por essa ideia do custo-benefício, isso que ela vai chamar de economization do social, economização do social, e, inclusive, as relações da intimidade, o amor, o afeto, devem ser pensados agora em termos de custo-benefício. Afinal, sua relação com o seu companheiro é uma empresa, e a empresa tem que dar lucro, né? Quer dizer, não, aí eu fui parar no Gary Becker. Não consigo deixar de falar do Gary Becker, que é o ideólogo do neoliberalismo, né? Da terceira geração, vai. O Gary Becker é da Escola de Chicago, foi premiado em 1992, prêmio Nobel, e morreu, acho que em 2014, 2011, 2000 por aí. Quer dizer, há pouco, né? Faz pouco tempo. E o Gary Becker tem esse livro chamado Human Capital Theory, né? Teoria do Capital Humano. E ele diz assim: olha, não tem a menor importância se o casal é gay ou não é gay. Isso é o de menos, entendeu? O problema é que tem que pensar o seguinte: homem com homem vai sair mais caro, porque um deles vai ter que ser mulher e vai ter que aprender a fazer as coisas que mulher faz. E aí vai ter que ter empregada, babá, cuidadora, porque ele não vai dar conta de fazer sozinho. Então, e isso vai sair caro. Mulher com mulher, também é a mesma coisa. Alguém vai ter que fazer o que o homem faz. Mulher não sabe fazer o que o homem faz, então vai ter que aprender. Então, isso, em termos de... Agora, para nós não temos preconceitos. Entendeu? Então, assim, é assustador, porque a escola de Chicago, eles estão falando do feto, como a mãe tem que cuidar do nenê, entendeu? Porque o nenê, claro que se você formar melhor o seu feto e o seu nenê, ele vai ter um capital humano melhor do que quem não tem.
E, obviamente, é melhor você não casar com um cara mais baixo, mais feio e mais burro, porque, senão, você não investe no seu capital humano. Você quer formar capital humano, entendeu? Então, olha, é chocante, é chocante. Mas, quando você lê isso, quer dizer, isso é pela força, pela... Agora, dizendo que você é livre para definir o seu destino, entendeu? Então, só que, para definir, você tem que pensar bem, porque, senão, você será um loser, né? Então, assim, muda e não muda, né? Bom, então, eu vou passar, então, um pouquinho para a gente poder conversar mais e vou... Quer dizer, se nesse momento, então, a história para a Lute Fabbri é um exercício de denúncia, de crítica, não é, do seu presente, do que ela está vivendo, não é? Em 1936, o trabalho dela vai lidar muito com a questão da liberdade, das práticas da liberdade, que é a experiência da Revolução Espanhola. Eu quero chamar a atenção, meio para quem conhece, não é? Eu acho que, assim, para muitos de vocês, é muito básico o que eu estou falando, porque a gente está careca de ler, de conhecer. Mas nós estamos pensando nos jovens. Mas eu também queria chamar a atenção para o fato de que, tendo sido formada pela USP, eu fiz história na USP, eu tive professores marxistas, não é? Eu fui depois fazer pós-graduação na Unicamp, estudei nas universidades de ponta, não é? Eu não conhecia a Revolução Espanhola. Eu sabia que houve a Guerra Civil Espanhola. Eu sabia que o Caio Prado esteve na Guerra Civil Espanhola, que ajudou a resistência, que não sei o quê, que não sei o que lá. Mas eu não sabia da Revolução Espanhola. Eu fui saber da Revolução Espanhola quando eu fui para a Espanha. Quer dizer, a partir disso, de repente, eu estava lá na Espanha, e na Espanha todo mundo conta, né? Você senta num banco, vem um velhinho e começa a te contar. Sabe o que aconteceu aqui? E começa a te contar o que foi a Revolução Espanhola. Mas eu não tinha a menor noção de 3 anos, porque, assim, a gente sempre ouviu falar muito da Comuna de Paris, mas são 3 meses. E a Revolução Espanhola são 3 anos, em que os médicos anarquistas, Félix Martí Ibáñez, Isaac Puentes, eles fazem uma reforma médica. Então, tem os médicos anarquistas, tem uma reforma educacional, pedagógica, tem a abolição do dinheiro, tem ônibus gratuito para as pessoas, tem hotéis, grandes hotéis que viram refeitórios. Quer dizer, é uma revolução, realmente, não é? E a gente ouve muito pouco. E, obviamente, que, quando eu chego lá na casa da Lute e ela começa... E por acaso, ela casou em 1936. Não é? Bom, o resultado desse trabalho, eu fiz um livro... eu não acho que é um livro de uma biografia da Lute, não é assim que eu pensei esse trabalho. Eu pensei que é um livro sobre as memórias dela, como ela trabalha, como ela pensa, as memórias dela. E aí, dessas memórias, me chama a atenção que o destaque é o ano de 1936. E aí eu não sabia... Claro que ela não dizia que é porque ela tinha se casado, né? Aí eu fiquei suspeitando se era porque ela tinha se casado ou se é por causa da Revolução Espanhola. Ela falava em termos da Revolução Espanhola, obviamente, porque ela sempre se colocava como uma figura pública, né? Como uma mulher anarquista. E, então, vamos dizer, o trabalho dela é de dar muito destaque a essa dimensão miúda da Revolução Espanhola, que os jovens, nossos jovens, não ficam sabendo que existe, entendeu? Quer dizer, me impressiona muito isso. Como historiadora, me impressiona muito que a gente sabe quem é o Rousseau, mas não sabe quem é a crítica do Rousseau, que é a dona Mary Wollstonecraft. A gente sabe o que é sujeição, mas precisa o Foucault para vir dizer subjetivação, porque a gente nunca tinha ouvido falar nessa palavra. A gente sabe o que é retórica, mas também, se não fosse Foucault, a gente não sabia que existia a palavra parresia, que está no dicionário. Está no dicionário. Entendeu? Por que a gente não... Quer dizer, a gente só sabe o lado negativo, pesado, horroroso. Quer dizer, as práticas da liberdade, a experiência que deram certo, a gente não conhece, não passa. Quando você faz um curso de história, por exemplo. Não é? A gente não... Quer dizer, para mim, você bem trouxe na terça-feira... Nós fizemos uma mesa aqui na terça-feira, por isso que eu estou remetendo a isso. Era um outro evento, o pessoal das Ciências Sociais. Mas o Edson Passetti trouxe o livro do Foucault, A Coragem da Verdade, que é o livro que ele escreve assim, à beira da morte. Assim, ele está 2 meses antes de morrer, ele está escrevendo A Coragem da Verdade, e é um livro sobre os cínicos, né? Que ele fala que os cínicos são parresiastas. Sócrates é um parresiasta. Quem é parresiasta? É quem tem a coragem da verdade em situações de risco, não é em qualquer situação.
em situação de risco. E Sócrates fala, você vai morrer se você falar. Eu vou morrer. O que eu posso fazer? Né? Sorry. Não é? Então, e o Foucault faz um grande elogio aos cínicos, que passaram para nós como pessoas o quê? Cínicas. Então, você fala, o cara é cínico. Quer dizer, é o oposto do quê? Entendeu? Então, eu fiquei chocada outro dia que eu descobri que a palavra apatia vem de apateia. Apateia, no grego, patos, sem paixão. Mas sem paixão não é cristão. Sem paixão é o homem temperante, é o cidadão, é o homem que é capaz de se autorregular, de se autogovernar, sem ser escravo das paixões. Para os gregos, você não pode ser escravo das paixões. Quem é escravo Você não pode nem ser escravo de uma pessoa, nem de outro, nem de si. Quem que é escravo de si? O bêbado, o drogado, uma pessoa que não tem controle sobre si. Então, ele é escravo das paixões. Então, a formação do cidadão pelas artes do viver, que a gente estudou com o Foucault, também, se não fosse Foucault, você não ouvia falar em estéticas da existência, visam formar um cidadão, um indivíduo temperante, capaz de se autodominar. Mas não é o cristianismo, que é renúncia de si. Vem o Santo Agostinho e fala que você não pode ter paixão, você não pode ter tesão. A libido é uma desgraça. A libido foi Deus que inventou para castigar o homem porque ele pecou, a queda. Daí que o castigo para o homem é a ereção involuntária, porque o homem perde o controle sobre o corpo, porque isso é Santo Agostinho. Também nunca tinha ouvido falar disso, do Santo Agostinho, se não fosse Foucault. E, aliás, eu recomendo para vocês que o livro vai sair o ano que vem, em português, As Confissões da Carne. E um capítulo é a libidinização do sexo. Né? Quer dizer, a ideia da renúncia de si deu apatia. Né? Uma pessoa apática é uma pessoa sem vontade. Não tem nada a ver com as origens. Não tem nada a ver com as origens. Então, isso eu acho que é muito chocante. E acho que, então, é muito chocante aqueles que preservam essa tradição, como os anarquistas, não serem trazidos dessa maneira. Entendeu? Daí que eu estou valorizando profundamente esse encontro em que o Maurício Trachtenberg está no centro, juntamente com tudo isso que o anarquismo promove, com tudo isso que o anarquismo criou, e que a gente está sempre sob ameaça de perder. Para finalizar, então, eu valorizo este momento de conhecimento e reflexão, pensar é resistir, lindo, porque vivemos uma situação extremamente chocante no Brasil, que sofre um processo de, não precisa falar, né, desagregação social violenta, miséria crescente, tá, um absurdo. Você sai na rua, só tem gente pedindo esmola, está um horror. Refluxo das formas tradicionais de sociabilidade e associação, você tocou nesse ponto aqui. Ruptura dos laços familiares e afetivos, atomização dos indivíduos, desesperança, degradação moral, crescimento de bandas fascistoides que não se escondem mais. Destruição das esquerdas, desdemocratização, blá, blá, blá. Contudo, vejo muitas luzes acesas no horizonte, novas e antigas. Da presença constante dos feminismos nas ruas, olha isso. Quem que viu 1.500 pessoas no Parque do Ibirapuera vendo a Angela Davis, chovendo, à noite? Fala sério. Acabei de ouvir que o Lula está sendo solto, né? Estão convocando amanhã, já foi, né? Estão chamando amanhã para ir lá no Sindicato de São Bernardo. E a Angela Davis, trazida por uma editora de esquerda, né, há boitempo, aos acontecimentos do Chile, Argentina, as denúncias da imprensa não vendida, e nós aqui e agora. Bem ou mal, cá estamos, nós aqui e agora. Se pudermos derrotar uma ditadura horrorosa, se pudermos recriar espaços públicos onde práticas de liberdade têm sido criadas, experimentadas, nunca deixou de ser, né, nada indica que não teremos forças para continuar. Aliás, eu nunca vi uma moçada tão inteligente e propositiva. Nunca vi tantos eventos de contestação e crítica simultâneos. Eu estou tendo 5 convites, assim, tudo na mesma hora, entendeu? Nunca vi tanta explosão de energia. E não é só a explosão feminista, que é o nome do livro da Heloísa Borck de Holanda, que acaba de publicar 4 livros de história do feminismo, com 80 anos. Deleuze dizia que Foucault não era uma pessoa, mas um gás. E eu copio a ideia do Deleuze para falar do Maurício Trachtenberg. Ele falava que o Foucault era assim, um gás que chegava e abalava. Assim. Um monte de gente ficava irritada. Eu vi isso muito.
Então, eu uso para pensar a figura do Maurício Trachtenberg também, como um gás. E encerro com suas autoavaliações, quando ele diz em suas memórias, citação, eu me sinto naquela posição que o Florestan definia, a do militante sem partido. Se tem um espaço no jornal, vou dar força para a comissão de fábrica, para os poucos sindicatos que não estão no esquema do peleguismo. Como branco, vou dar força para o movimento negro. Como judeu, estou dando força para os palestinos. Quer dizer que é aparentemente incoerente, mas eu me sinto muito coerente comigo. Que a sua energia e a de Bia, para não dizer da família toda, continue a nos contaminar, emocionar, fortalecer, com alegria e força para o exercício contínuo da crítica e da liberdade. A luta continua. É minha homenagem para vocês e meu agradecimento. Bom. Fica à vontade, porque nós fizemos uma homenagem. Né? É meio homenagem que a gente fez, né? Não é muito para ficar falando. Vai debater a obra da muito fácil. Então, depois das duas belíssimas homenagens ao Maurício Trachtenberg, nós interrompemos, então, né, esta mesa e convidamos a todos e todas para a próxima, a mesa 4. Temos aí um intervalo de 1 hora até às 19h30. Está previsto para começar a mesa 4. Não é? Se vocês quiserem, está aberto, porque eles acabaram fazendo uma bela homenagem, enfim, trazendo uma série. Está aberto para o debate para quem quiser colocar perguntas, claro. Sim. Tem uma frase, né, que é... Esse é o seu ou o meu? Que é a ação direta. Né? E eu acho que vocês falaram muito de juventude, né? E essa questão da ação direta, que é muito caro para os anarquistas, né? Eu acho que existe, como você estava falando, dos maus entendidos das coisas, né? Da apatia, né? Eu acho que essa palavra composta, ação direta, ela tem um entendimento muito genérico e muito abrangente. Assim como anarquia, para os fascistas, é bagunça, sinônimo de bagunça. Você falar com o microfone, porque ele está gravando, ele está fazendo sinal que não está rolando muito bem. Pega aqui o microfone. Precisa repetir? Não sei, eu não sou muito bom. Então, só continuando, é que eu gostaria de ter a impressão, né, tanto da Margarete como do... Quando eu estou assim, eu tenho brancos. O Edson Passetti, como da Eliana, como da Lúcia, né? Também do outro rapaz, que eu não sei o nome. Marcelo. O Marcelo, né? Fintener. Então, essa questão da ação direta, né? Que eu, como sempre fui um sobrinho postiço do Jaime, do Chico, né? Então, eu aprendi através deles, né? Essa questão da ação direta de uma forma tão diferente, né? De uma forma tão fraternal, de uma forma tão... Uma coisa assim que vocês falaram muito da generosidade do Trachtenberg, né, para com o intelecto de cada um, né, e o respeito, né,
para mim, isso é um modo de ação direta, né? Assim como também lá na Snank, no sítio, né? A palavra que era de um adulto também era de uma criança. Nas reuniões, nos encontros, né? Isso foi, eu sem saber, porque a gente estava, quando eu era criança, a palavra anarquia, a palavra libertário, a palavra não era citada nas reuniões em que a gente ia no sítio, porque as crianças não têm limite para falar a verdade, né? Então, como se escondia até das crianças, mas mesmo por isso não quer dizer que não se tinha uma atividade, uma ação direta, coletiva, para que as pessoas se sentissem como talvez, como eu senti que o Maurício, que por sinal também eu tive contato com o Maurício, ele assim me tratou, né? Eu vi, conforme vocês diziam, assim como a Bia também me tratava, né? Que toda vez eu vou morrer com a imagem da Bia, né? Porque aí esses olhos espertinhos que nunca param, né? que sempre está trazendo felicidade para a gente, né? Então, mas terminando, a ideia porque eu não ouvi de nenhum essa coisa que é tão cara ao anarquismo, que é essa coisa da ação direta. E a confusão que se faz entre a juventude de hoje, né, de achar que a ação direta é uma prática black bloc, por exemplo. Né? E por quê? Fica essa questão. Vamos ir mais pessoas. Mais É alguém? legal ter esse espaço para ouvir e tal. Te dou, deixa eu te passar. Engraçado, eu não fui teu aluno, não sei se você lembra de mim. Eu fui aluno aqui das Ciências Sociais da PUC, sou muito amigo do Marcelo. E eu convivi com você, Edson, 8, 9 anos da minha vida aqui estudando como aluno da graduação, pós-graduação, doutorado. Sou professor da Universidade Federal de Itajubá hoje e dou aula de Ciências Humanas para os engenheiros. Né? Vocês imaginam como é difícil um antropólogo metido a historiador dar aula para engenheiros. E a gente fala dos combates pela história. Lembrando o Lucien Febvre. Né? E lembrando de vocês. Assim, é mais um desabafo e um elogio, porque é muito difícil nos tempos de hoje a gente encontrar coragem para mostrar para as pessoas que é necessário pensar e resistir. Que pensar é resistir. Os alunos costumam falar assim, a sua aula parece uma aula de poesia, porque você fala para a gente da necessidade da liberdade, da necessidade de expor o humano, principalmente no mundo tecnocrata. Eu dou aula para futuros tecnocratas. Né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, contestava muito você, Edson. Sua praxis enquanto professor, você é uma pessoa que chegando, mas admirável. Eu aprendi a ser livre contestando a sua praxis. Né? Um cara que sabia, que sabe, tem toda uma capacidade de verbalizar o que sente, o que pensa, traduzindo nas aulas sobre anarquismo, sobre a política, principalmente falando mal, entre aspas, da política como uma política versada no nosso país. Eu não tive o prazer de ser seu aluno, apesar de conhecer seu irmão, o Antônio Rago, que foi professor daqui. Mas eu queria dizer que li alguma coisa tua do Cabaré, né? Muito legal o teu livro. E queria dizer para vocês assim, às vezes a gente dá aula e sente uma dificuldade medonha de tirar as pessoas da inércia. Mas esse tipo de dialogismo, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, faz a gente lembrar da importância do nosso trabalho.
Eu falei com o Edgar hoje, Edgar de Assis Carvalho, ele está muito triste, né, com a PUC. Você falou da PUC, que a PUC está deixando de ser o espaço que... A gente é filho disso aqui, então a gente sente muita dor quando ouve esse tipo de fala. Não, porque eu não quero monopolizar, mas eu queria dizer para vocês assim, vocês frutificam, o nosso trabalho frutifica. Né? É difícil. Combater a história é ser que nem o velho, como se trata o Trachtenberg, o velho para cá, o velho para lá, é ser como o velho foi. Né? Quando ele dizia para a gente assim, cuidado, em baile de cobra não se anda de sandália. Né? Então, eu queria dizer para vocês assim, é uma grata alegria reencontrar vocês aqui, poder dizer assim, a importância do trabalho de vocês na vida de tanta gente. E quando a gente ouve isso dos nossos alunos, assim, que eles dizem para a gente, o senhor me fez gostar de história, a gente está representando o Maurício. Tá? Muito obrigado. Então, mais alguém que quer se manifestar? Não, agora não, já falei de manhã. O quê? Não, fale um pouco sobre a ação direta. Ele fez uma pergunta para você. Não? Ele... Você já sabe. Não? Ah, então. Então, fale. Então, Edson. Você é da ciência política. Mas anarquista não tem escaninho. Sacanagem. Te jogando na fogueira. O que se chama de ação direta, a vida para o anarquista é um pouco ação direta. Não é? Ação direta é aquilo que você pode realmente provocar de liberdade. O que estava sendo colocado, ou que vem sendo colocado atualmente, é que essas práticas, elas ganharam, hoje em dia, um estatuto de palavra-chave. Então, você não tem a prática. Como é que se chama, meu bem? Você que me perguntou, por favor. Você que pediu para falar. Hã? Ludai. Ótimo. Hoje, você ouve assim, autogestão, ação direta, e milhões de outros conceitos que não são conceitos para existir na folha de papel. Não é? Eles são feitos assim, no dia a dia, no corre-corre, naquilo que a gente luta, não é? E que hoje em dia viraram palavra-chave. Isso está diretamente relacionado a essa nova comunicação computo-informacional contínua e que também tem uma materialidade dentro da racionalidade neoliberal, não é? Que traz para dentro dela todas essas práticas que vão se tornando pequenas recomendações dentro de empresas, formas de organização dos cares, ou dos cuidados, né? Como autoajuda, como empoderamento, protagonismo, e todas essas novas, velhas palavras, mas que o neoliberalismo trouxe para rechear o capital humano, isso que Margareth estava colocando, e esvaziar esse conteúdo que ele sutilmente introduziu da ação direta. O que é uma ação direta? Black Bloc é uma tática, não é, de ação direta, não há dúvida. Não é só isso. Não é? Uma greve, uma manifestação, interromper um exercício de qualquer autoridade centralizada é ação direta. Não é? A greve geral, não essas encenações. Nós temos encenações de greve. Não é? Tá certo? É teatro com edital. Tá certo? Tá certo? Não é isso? Teatro com edital.
Eu olho para a Bíblia e fico pensando em todas as coisas que não é, ficam fáceis de compreender, não é? Que nós vivemos hoje. Não é? E, de resto, experimente a liberdade, viu? Tá bom. As práticas de liberdade são práticas de ação direta. O neoliberalismo, a Margareth falou muito bem isso, né? O neoliberalismo é, talvez, a racionalidade mais exigente de conduta, de prática de liberdade, tanto é que dentro dela apareceu o ativismo. Hoje todo mundo é ativista, ex-militante, tudo virou ativista. Né? Uma das peças que eu queria falar aqui, mas é muito longa, sobre do que o Maurício provavelmente traria nas questões como Lúcia Bruno pediu, como ele teve uma paciência muito grande em esmiuçar a racionalidade liberal via Max Weber, não é? E tomar muito cuidado para, ao lidar com a racionalidade também do marxismo, não produzir a crítica ao contrária como irracionalidade. Você vai ver isso, o Maurício tem um cuidado muito grande assim, de o que é racionalidade, isso é fundamental. Eu acho que, hoje em dia, falta, e seguramente o Maurício estaria falando sobre isso, sobre racionalidade neoliberal, que é assim, como é que é esse mapeamento dela, como é que ela conecta, como é que ela produz alguma coisa que é surpreendente. Não é? Porque a racionalidade neoliberal vinda dessa matriz weberiana, que o Maurício matou a charada muito bem, lhe deu condições a todos de compreendermos como que o marxismo é bom de teoria da revolução e ruim de teoria política. Né? Acho que o Maurício foi um dos grandes caras para mostrar isso. Né? Mostrou. E talvez hoje ele estivesse mostrando um pouquinho, junto com alguns outros pensadores, não é? Como que a racionalidade neoliberal é forte em aglutinar ou produzir esse leque que vai da direita à esquerda. Todo mundo está dentro dela, meu bem. Ninguém saiu. Ninguém escapou. A questão que foi colocada aqui, relativa a por que está tudo meio parado, tem que ser perguntado na eficácia e na eficiência da racionalidade neoliberal. É nesse escopo que a gente tem que perguntar. Não é ideologia, não. Ideologia é reduzir isso a racionalidade neoliberal rebaixar. Não é, ela é extremamente eficiente e eficaz. Tanto é que a esquerda não sabe como se posicionar porque ela foi capturada por ela. Não é? Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, mas desde que a social-democracia alemã, a Lúcia está aí, né? Eu queria falar isso, que ela falou lá do welfare state, dos 8 estados, só que experimentaram isso, 6, 8. Mas a racionalidade... Foi a social-democracia alemã, nos anos 50, que aboliu da sua prática o conceito de luta de classes. E aboliu porque ela já estava dentro daquilo que era a proposta neoliberal de reconstrução do mercado pelo Estado, de uma maneira extremamente bem acolhida e muito bem representada. Tanto é que a grande dificuldade que nós temos hoje em dia é produzir uma ação direta que seja capaz de colocar isso com um ponto de interrogação em cima. Eu não sou nem direita nem esquerda. Os anarquistas não estão nessa jogada. Agora, está cheio de anarquista que também resolveu ser ativista, não é? E está aí na negociação política, etc. Não é? Por quê? Porque está todo mundo sendo capturado, todo mundo precisa ser elevado à categoria de protagonista. Vocês, jovens, precisam rapidamente ser seguidores dentro das redes sociais, senão vocês vão cometer suicídio. Vocês estão vendo os índices de suicídio altíssimos de pesquisas mostrando
que o rebaixamento do número de seguidores é que está produzindo, em escala planetária, esse acréscimo de suicidas. É louco. É louco, mano. Louco sou eu. Isso aí é coisa fora de propósito, não é? Mas é isso. Você não tem mais conversa. As conversas. Quando eu ressaltei aqui, e ainda respondendo ao que você colocou, não é? Ressaltei demais a questão da conversa. Não é? Eu gosto, a Margarete sabe muito, gosto dessa palavra deleuziana, do conversação. Não é? Eu gosto disso, não gosto de diálogo. Eu gosto de dizer um pouco que nelas a gente precisa ser francos para dizer aos meninos mais jovens e aos tiozões que ainda não resolveram chacoalhar o esqueleto, né, que está na hora de sair dessa blindagem. Está todo mundo blindado. Enquanto está todo mundo blindado, as pessoas assim, se surpreendem com o que aconteceu na eleição do ano passado. Ou então fazem como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz que a ação direta é fascista, ou como a grande filósofa uspiana, que eu não citarei o nome também, que diz que o Black Bloc é fascista dentro de uma conferência no Centro de Polícia do Rio de Janeiro. Então, não dá. Ser anarquista não é mole. O resto é masturbatório, o resto é os anarquistas servindo para oxigenar algumas teorias, não é, Margarete? Que nós sabemos isso. E ainda bem que eles existem para oxigenar algumas coisas. Mas o Maurício, eu vou acabar no Maurício, ação direta. O Maurício fez o quê? O Maurício soube muito bem enfrentar o marxismo e dizer assim, isso aqui não dá. Isso aqui é impossível. Esse negócio de revolução, desse jeito, é impossível. Não é? E aí foi pensar pensou junto, obviamente, com Bakunin, etc., esse híbrido, que parece um pouco malatesta, Maurício, né? É um marxista no econômico e um anarquista na crítica ao Estado, na crítica ao poder, na crítica da política. Não é? Como bem lembrou Margarete, o Maurício que introduz isso aqui. Até o Maurício não introduzia, ninguém introduzia isso. Ele teve a coragem de trazer esses escritos, esses excertos, organizar. Claro que é uma ação direta. Claro que é uma ação direta. Claro que é. Teria que gravar. Eu não sei como é que fica. O Max Weber, o Maurício teve tanta paciência com essas coisas que ele foi capaz de esmiuçar tão bem o Max Weber, inclusive nos escritos do Max Weber sobre a Revolução Russa. Não é? O Maurício é responsável pela tradução, talvez, de um texto fundamental do Weber para a política, que é o Parlamentarismo e Governo na Alemanha Reconstruída. Não é? Ou seja, os marxistas precisavam entender como é que funciona a política. Entendeu? E o Maurício parece que está dizendo para o Weber o seguinte, olha aqui, esse negócio de falar ética da convicção e ética da responsabilidade funciona muito bem para quem é católico. Entendeu? Mas não funciona para nós que estudamos, não é bem assim. Entendeu? Porque o Weber faz aquela distinção terrível, né? A ética da convicção são os outros. A ética da responsabilidade é a liberal, parará. Não é? O Maurício foi muito feliz em trazer esse texto do Weber. E os cientistas políticos brasileiros são uns infelizes que leem pouco esse texto do Weber.
não é? Porque, se lessem, não estariam com tantos probleminhas como tem por aí. Né? Já aprenderiam de cara o que é política negativa e política positiva, entendeu? O que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para que servem todas essas coisas. Maurício era um homem muito atento. Isso, meu caro, é 1970 e bolinha. Coleção Os Pensadores, editora Abril, de capa dura azul. Não é Dodge. A gente comprou no sebo, né? Mas era isso, cara. Ele é assim, primórdios da coisa. Então, o Maurício pega o Weber não para falar assim, ai, como Weber liberal, bacana, tal. Não é isso. É a racionalidade. Entendeu? É essa jogada que interessa. Como me parece, estou fazendo uma leitura também, o Maurício podia estar aqui agora, baixar e falar assim, cala a boca aí, porra. Não é? Mas o que eu estou querendo colocar é que o jeito do Maurício trazer, como ele trouxe os anarquismos, entendeu? Ele não faz mal para os outros, ele não fica naquela coisa da picuinha universitária. Então, você é isso, você não é aquilo. A dicotomia, entendeu? Essa coisa de um lado e de outro lado, por um lado e por outro lado, um e o outro, entendeu? O Maurício invadiu isso. Então, você vê na obra do Maurício, não só os marxistas, o Marx, não é? Mas você tem lá a banda, né, a bandinha, o Korosline, Lenin, Trotsky, tarará, e lá atrás o Engels fazendo as malas para ir para o próximo show. Mas você tem também os anarquistas entrando, o Weber entrando muito bem. Tem outros alemães interessantes que aparecem também com o Maurício de um jeito mais sutil, Zombat, por exemplo, entendeu? Ele está nessa é uma construção de racionalidade, é uma atenção muito fina. Não é possível não ler Maurício Stuttenberg na universidade. Excuse me. Como diz minha amiga Lúcia Trovão. Excuse me. Ok. Acho que está bom, né? Tá. Então, fechando essa mesa, vamos dar um intervalo de 15 minutos para iniciar, né, a próxima mesa, que se intitula Coleção Maurício Stuttenberg e a Atualidade do Pensamento Stuttenbergiano.